E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um encontro e para darmos início, eu gostaria de convidar vocês a estarem fazendo a leitura bíblica comigo para o nosso momento de devocional de hoje. O versículo que nós vamos ler se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Vocês podem estar lendo comigo. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeçam aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Não sei se vocês sabem, mas o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, o filho de Davi. Salomão ele começa dizendo: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, que era o seu pai, Davi. Então, Salomão, quando era pequeno, em companhia do seu pai, ele vai dizer que o seu pai lhe ensinava mandamentos e palavras de sabedoria. Aí você pode estar se perguntando: mas que mandamentos são esses? Que palavras de sabedoria eram essas que Davi ensinava a Salomão? Será que foram palavras que Davi construiu por si próprio? Não. Os mandamentos, as palavras de sabedoria que Davi ensinava a seu filho Salomão são os mandamentos e a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em outros momentos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele também vai ensinar seu filho Salomão palavras de sabedoria e os mandamentos de Deus. E Davi ele vai dizer: procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste, e você terá a vida. Então nós precisamos buscar a sabedoria, nós precisamos buscar saber o que Deus quer para nossas vidas. Nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus e colocá-los em prática, para que nós possamos ter vida. Na continuação, Salomão vai dizer: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possuir para adquirir entendimento. Então procure obter sabedoria, procure conhecer mais de Deus, para que você tenha uma vida de qualidade. Nesse momento vamos estar fazendo uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais esse momento que Tu estás nos dando, de estarmos aqui, podendo estar refletindo um pouco mais da Sua palavra, podendo, Senhor, estar aprendendo mais da Tua sabedoria. Senhor, te peço que nos ajude a estar buscando a cada dia mais ser sábio, não sábio aos padrões do mundo, mas sábio segundo a Tua vontade, segundo os Teus mandamentos, para fazer a Tua vontade e viver uma vida que Te agrade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nessa semana estaremos dando início a um novo módulo e nós estaremos estudando um assunto que para muitos pode ser um assunto desconfortável, um assunto que vai causar vergonha, ou talvez um assunto polêmico. E que assunto é esse? Nós vamos estar vendo a visão bíblica da sexualidade. Aí você pode estar se perguntando: mas Danilo, eu não sou crente, eu não vou à igreja, para que eu preciso saber sobre a visão bíblica da sexualidade? Eu vejo aí na televisão, no YouTube, nas séries, várias coisas sobre sexualidade, eu já sei de muitas coisas. Mas aí vocês lembram da nossa devocional que a gente acabou de ler? A sabedoria verdadeira, ela vem de Deus, dos mandamentos de Deus. E para que a gente possa saber quais são os mandamentos de Deus, o que é que Deus quer para nós, nós precisamos entender a Bíblia. E a nossa primeira aula ela vai falar sexualidade. Que bicho é esse? E nós temos dois objetivos de aprendizagem: entender a sexualidade como algo que também faz parte das transformações ocorridas na adolescência e que envolvem não só o corpo, mas os sentimentos, e pautar as suas escolhas em sexualidade à luz da visão bíblica. Alguém já perguntou para você qual é o seu sexo?
Às vezes a gente vai responder alguma ficha, algum questionário e tem lá dizendo qual é o seu sexo. Aí você vai marcar lá, né, a opção masculino ou feminino. E é assim que a gente normalmente responde, certo? Mas vocês já pararam para pensar sobre sexualidade? Sexualidade é tudo aquilo que somos capazes de sentir ou de pensar. Então, sexualidade não é apenas ser homem ou ser mulher. É tudo aquilo que somos capazes de sentir ou pensar. A Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer uma definição sobre sexualidade, que é a seguinte: a sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica em um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Então, a sexualidade ela vai estar ligada a todos os outros aspectos da nossa vida. A sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Sexualidade é muito mais do que isso. Talvez algumas pessoas aqui no começo da aula pensou, a gente vai falar sobre relação sexual, mas não, a sexualidade ela vai além. A sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e tanto a saúde física e a saúde mental. Devemos compreender também que tudo que sentimos e que vivemos acontece no nosso corpo. Então não é possível separar a sexualidade do nosso corpo. Assim como todas as mudanças e transformações ocorridas na adolescência, a sexualidade também nessa fase apresenta-se com características peculiares. E que características são essas? Hormônios, pensamentos, os sentimentos, muitas coisas vão mudando, descobertas de novas sensações. Alguns exemplos. Antes, quando vocês eram crianças, vocês gostavam de estar por aí jogando, brincando, seja lá de boneca, de carrinho. Hoje em dia eu acredito que vocês prefiram conversar com seus amigos, parar numa roda com amigos, estar conversando, ao invés de estar correndo e brincando por aí. Outro exemplo, na infância, meninos e meninas costumam brigar muito, mas na chegada da adolescência, você já começa a olhar para aquele menino, para aquela menina de forma diferente, a ter sentimentos por aquele menino ou por aquela menina, não é verdade? Você está se identificando com algumas dessas mudanças? Não se preocupe, isso é normal, isso acontece ou vai acontecer com todo mundo. Deus nos fez assim, dotados de sexualidade. Isso é maravilhoso. Antes da gente gostar de uma pessoa para namorar, primeiro a gente gosta dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos amigos, de um animal de estimação. Nós gostamos de muitas coisas. Também sentimos prazer por outras coisas, tipo comer um sorvete, uma pizza. Nós sentimos alegria em vencer um jogo, em ganhar um presente. Enfim, nós temos vários sentimentos, nós gostamos de várias coisas e precisamos aprender a como lidar com isso tudo. A Bíblia ela nos ensina a como lidar com tudo que está acontecendo, como aguardar o tempo certo para que tudo seja como Deus planejou para cada um de nós. Talvez o nosso maior desafio e o mais importante seja, diante disso tudo, definir qual será a minha escolha, qual serão as nossas escolhas. Todos os dias, a mídia nos apresenta modelos e conduta de sexualidade que não foram criadas por Deus, que vão de encontro àquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Precisamos aprender quais são os caminhos saudáveis e seguros para que possamos viver a sexualidade que o Senhor nos concedeu. A criação de Deus é perfeita, como Deus é perfeito. Infelizmente, o pecado que nos rodeia perverteu a beleza da sexualidade criada por Deus, transformando-a num caminho de perdição. Não deixe que o conceito pervertido do mundo manche o seu entendimento da perfeição da sexualidade criada por Deus.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, vai dizer o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, como a gente já viu, a sexualidade ela foi dada por Deus. Deus nos fez assim, com sentimentos, com gostos. Precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e precisamos glorificar a Deus fazendo as escolhas certas. O prazer que uma relação sexual dá é apenas uma das formas de prazer do corpo e que tem o seu tempo certo para ocorrer. Como nós vimos, a sexualidade ela vai muito além da relação sexual. E eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns questionários para vocês refletirem, não precisa me responder. Primeira pergunta: como você tem lidado com essas transformações que têm acontecido? Você faz comentários maldosos sobre as transformações típicas da adolescência, como a mudança do corpo, espinhas, etc., zombando de algum colega? Você sabia que a Bíblia nos ensina sobre sexualidade? Quais são as suas maiores dúvidas com relação à sexualidade? O que a Bíblia diz sobre isso? Vocês já pararam para pensar sobre essas perguntas? A sexualidade é algo inerente à natureza humana. Deus nos fez assim, homem e mulher, cada um de nós com suas características próprias, que no devido tempo se desenvolvem para que no tempo oportuno possam estar preparadas para vivenciar aquilo que o Senhor projetou para nós. A sexualidade faz sim parte do projeto de Deus para a humanidade e pode ser vivida de maneira saudável e conforme a orientação da palavra de Deus. Certo, pessoal? Estamos chegando ao fim de mais um encontro. Nas próximas aulas, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre esse assunto e não se esqueçam, assim que você assistir esse vídeo, confirme para que você possa ter a sua presença. Até a próxima!